Saúde a todos com a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Estaremos lendo. E diz assim o versículo: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos e as épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis meus testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Até aqui, querido, eu quero focar muito nesse versículo 9, a qual ele fala: esse Jesus que subiu, ele vai voltar mais uma vez. Aleluia! Nós bem sabemos que Jesus, durante seu ministério, ele havia falado que ele enviaria o Espírito Santo da verdade, o Espírito Consolador. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, eu vou, mas alguém vai ficar. E aqui eu não sei que ele falou: vai ficar em Jerusalém. Jesus deu uma ordem para ele, nós mesmos conhecemos, sabemos da passagem. Nesse contexto aqui, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Nesse contexto aqui, Jesus, ele já havia passado tudo o que ele disse que ia passar, já havia sido crucificado, já havia sido elevado seu corpo no sepulcro, ele já havia ressuscitado. Nesse tempo a qual ele ressuscitou, cerca de 40 dias, é quando agora nesse capítulo final ele está dando instrução ao seu discípulo. E fala que ele está aqui nesse momento, que ele vai subir ao céu. Aparece 2 varões falando de Jesus que vocês estão vendo. Subindo, ele vai voltar mais uma vez. E eu quero trazer o subordinado tema, que ele é dividido em 3 fases de Jesus Cristo. Até porque muitas coisas, quando relata a respeito da palavra de Cristo, vem trazendo como 3 fases. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, João na ilha de Patmos, ele vai escrever e vai dizer assim: ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai falar assim: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Aleluia. Então, vamos falar um pouco do Cristo que foi anunciado, do Cristo que veio e do Cristo que vai voltar. Porque quando está falando que esse Cristo ele vai voltar, mas ele já tinha vindo antes. Foi o período que ele estava aqui na terra. Queridos, eu quero já que falando de 3 fases, que ele vai voltar. Então se ele vai voltar, vai ter um encontro de Cristo com a noiva, com a igreja. Baseado lá em Amós capítulo 4, versículo 12, fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Por quê? Porque como nós marcamos um encontro, talvez na tua fase de adolescência, você marcou um encontro com a varoa ou com o varão, ou você marcou um encontro casual, você tem uma entrevista, alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai se preparar, você vai se trajar, você vai preparar o ambiente, aleluia, porque você sabe que vai haver um encontro. Mas quando se trata do encontro com Cristo e a igreja, nós sabemos que vamos ter um encontro com Ele de uma forma ou de outra. Mas muitas das vezes nós não se preocupamos tanto com essa parte quando é relacionado ao encontro com Cristo. A Bíblia fala bem claro que vai ser um dia de glória, mas vai ser um dia também terrível, tenebroso, queridos. Então vamos voltar para o Cristo anunciado. Sabemos da forma mais clara, no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, depois que Satanás na serpente, por quê? Porque em Apocalipse fala que era Satanás na serpente, que enganou o homem, enganou a mulher, que eles comeram do fruto, que Jesus disse que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal, que os olhos deles agora olharam com um olhar terreno, e agora o pecado contaminou o coração de ambos, os pensamentos, a imagem semelhante foi deformada, e agora, querido Jesus, Deus, ele deixa bem claro: olha, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça da serpente. Jesus estava falando de alguém que haveria de vir. E desde lá para cá as profecias ela vinha relatando a respeito de Cristo.
Vamos ver isso também no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, quando Moisés ele volta para o povo e fala: olha, do meio de vós vai se levantar um profeta como eu. Ele não está dizendo que o profeta ia ser igual ele, porque Deus fala que Jesus ele era maior do que Moisés. Ele está falando assim, da mesma forma que Deus me levantou entre vocês para ser líder, para ser libertador. Deus vai levantar assim alguém também que vai ser líder, que vai ser libertador do povo. E quando ele surgir, vocês devem ouvir. Aleluia. Esse era o Cristo anunciado. E cada geração anterior que anunciava, a posterior, ela passava a crer, elas passavam a acreditar, esperando por aquilo. Eram pessoas que, embora não alcançou a promessa, estava na terra, mas estava com a visão no céu. A Bíblia fala que Deus ele fez a promessa para Abraão, para a sua geração, para a sua descendência, uma terra boa, abençoada, que emanava leite e mel. E a Bíblia fala que Abraão ele estava naquela terra prometida, mas estava como pessoa alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamento, a qual o construtor e arquiteto é Deus. Aleluia! E o profeta messiânico, e falando do profeta messiânico, dividir essa revelação de Isaías em 3 fases a respeito de Cristo também. A primeira, quando ele está no capítulo 9, versículo 6, que ele vai ter uma visão de Jesus menino. Ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estava tendo aquela visão daquele menino lá, aquele na manjedoura quando nasceu. Mas aí o tempo foi passando, e agora no Isaías capítulo 55 a seguir, ele não tem uma visão mais daquele menino pequeno, glorioso ali. Ele está tendo a imagem agora de um Cristo homem, desfigurado, moído, ferido. E aí ele vai falar que é por causa das nossas transgressões, por causa da nossa iniquidade. Ele está assim para o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. A primeira visão, menino. A segunda visão, Cristo homem. Mas a terceira visão, essa é diferente. Isaías 60, é quando ele fala assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A visão agora é de um Cristo glorioso. Aleluia. É de um Cristo, de uma luz que vem nascendo. Aquela luz que em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Aquela mesma luz que no primeiro capítulo do livro do Evangelho, após escrever João, vai falar que aonde havia trevas, a luz raiou. Aleluia. Ele é glorioso. Miqueias já vinha anunciando, olha, Miqueias capítulo 5, versículo 2, ô Jerusalém Eufrata, Belém Eufrata, de maneira nenhuma é pequena entre a cidade, porque é de ti que vai vir, que vai nascer o remidor, o salvador. Queridas, as profecias estavam apontando para o Cristo que haveria de vir, e a Bíblia fala que na plenitude dos tempos é quando Deus aprove preparar tudo para que Cristo viesse naquele tempo. Fala que ele vem na manjedoura, mas ele é apresentado de uma forma formal no Rio Jordão, quando João Batista ele está pregando e fala, e vem aquele homem e fala: eis aí aquele que eu tenho anunciado, que é mais poderoso do que eu não sou digno de nem tirar a sandália dos seus pés. E tendo aqui Jesus, ele já havia a sua adolescência com 12 anos, ele estava no templo pregando, ensinando, respondendo a doutores. Mas João apresenta ele na beira do Rio Jordão quando tem uma grande multidão, quando tinha aqueles líderes religiosos, e é naquele contexto de tinha pessoas de várias regiões. Estava o palco perfeito para apresentar ele. Falei: isso aí é aquele que eu tenho anunciado. E como se já não bastasse João Batista falar, ainda fala que o céu se abre, o Espírito desce, a voz brada: esse aí é meu filho amado, esse aí é aquele que os profetas tinham anunciado, é aquele que haveria de vir, e ele chegou. Aleluia. Pulamos agora daquela fase do Cristo anunciado, chegamos agora no Cristo que veio. Mas o Cristo que veio foi um Cristo que as pessoas se decepcionaram, porque não veio da forma que elas queriam. E assim às vezes porque nós nos decepcionamos, porque às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E porque às vezes questionamos até a Deus, porque às vezes Deus está agindo, não estamos entendendo, estamos reclamando porque as coisas não veio da forma que a gente quer.
Entendemos que somos limitados, fracos, pecadores, carnais, humanos. Só sabemos do que passou, do presente, mesmo assim acabamos esquecendo nessa onda agora de TDAH. Esquecendo fácil as coisas. Jeremias já vinha falando, Jeremias 29:11, dos planos do Senhor. Porque os pensamentos que eu tenho de vós são maiores, são melhores. Eu sei do amanhã. Eu sei o que eu tenho preparado para ti. Eu falo aqui até do meu acidente do trabalho. Eu falei, Senhor, que muda de tudo. Na minha cabeça bonitinha tocar no coração lá de um gerente daquele lá. Eu acidentei, esmaguei 3 dedos. Decorrer disso aí foi quando me trocaram de turno. Na nossa cabeça é tudo bonitinho, mas Deus tem a forma de agir. E os caminhos deles não é tortuoso, que a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus, ele é reto. Deus, ele é perfeito. É tanto que ele fala que ele tem um prumo, aleluia. Coisa torta não é com ele. Os caminhos deles, as veredas é reta, é de justiça. Como se falava do Cristo que veio, esse Cristo ele vinha anunciando o reino dos céus, mas também falou do inferno. Esse Cristo ele falava que o reino dele não era aqui. Esse Cristo fazia a questão de falar, olha, não seja uma vida só terrena não. É tanto que ele fala, juntei tesouro no céu, é na glória. O meu reino não é daqui. Eu tenho um lugar preparado. Ele estava falando o que ele ia passar, o que ele ia fazer. Ele estava agora trazendo a memória do povo, aleluia, que era necessário arrependimento, que era necessário uma vida de mudança, que era necessário agora tomar uma cruz e seguir a ele. Ele estava falando, olha, o mundo vai te odiar por amor a mim, mas o que importa é que se o mundo te odeia, eu amo vocês. O mundo odeia porque não conhece o Espírito que habita dentro de mim e de você. Que Espírito é esse? É o Espírito da verdade, é o Paracleto, é o Consolador, aleluia. E é Ele que tem nos fortificado até hoje. É Ele que tem nos dado graça para continuar até hoje. É o Espírito de Deus que está repousado sobre a minha e a tua vida, queridos. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas, aleluia. O Espírito nos mostrando e fala dentro de nós e certifica que Deus é na nossa vida, que a nossa caminhada, que o cristianismo, que seguir a palavra, não é coisas em vão, passageiras, que não estamos perdendo tempo. Por quê? Porque o Espírito que certifica o reino celestial dentro de nós. Aleluia. O Espírito ele dá força. A sensação só ficava forte quando o Espírito vinha. Aleluia. O Espírito, a palavra fala que ele vivifica. O Espírito ele consola. Aleluia. O Espírito ele esquenta. Queridos, esse é o Cristo que veio. E quando ele veio, muitas pessoas abandonaram. E fala que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E quando ele veio, ele falava, as pessoas diziam, esse aí tem demônio. E quando ele veio, fala que as pessoas, muitos amaram mais as trevas. E quando ele veio, querido, muitas pessoas não prepararam lugar para ele, ao contrário, expulsaram de muitos lugares. Quem na região do Gadareno, sai daqui, vai-te embora. E quando eu faço assim, que o amor tudo suporta, eu penso logo no amor de Cristo. Suportou a rejeição, suportou a traição, suportou a negação, suportou os cravos, suportou a cruz, suportou aquelas chicoteadas, suportou ser cuspido no rosto, na face, suportou ser esbofeteado. Mas ele falou, venceu o mundo. Aleluia. Tudo isso por causa de nós, Pai, que nós pudéssemos ter o direito, aleluia, a nossa salvação através de Cristo Jesus. Esse é o Cristo que veio, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Chegamos no contexto que da qual nós lemos. A Bíblia fala que quando ele está lá, muitas pessoas reunidas, e Jesus agora ele vai subindo. Você já olhou quando passa aquele avião no céu? A princípio você consegue ver ele de uma forma mais notória, mas à medida que ele vai distanciando, você consegue até perder de vista, você procura e não acha mais. A Bíblia fala que os varões galileus, os discípulos, muitas pessoas estavam ali e fala que Jesus começa agora a subir ao céu. E fala que eles ficam olhando até o ponto de uma nuvem receber. Eu já falei isso aqui, eu acho interessante o propósito da nuvem. Desde o começo, quando Deus ele tira o povo do Egito, fala que de dia
Era uma nuvem, por causa do calor. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a nuvem descia, as pessoas sabiam a presença de Deus está ali. Quando Moisés subia no Monte Sinai, o Monte Fumegava, Moisés estava lá em cima, fala que a nuvem descia e Moisés falava com Deus. A Bíblia fala, querido, que quando Jesus ele sobe, é uma nuvem, mas fala que quando ele vir, também fala que ele vai vir das nuvens. Essa nuvem é a presença, aleluia. Sinta essa nuvem na tua vida, queridos, aleluia. É a nuvem de glória de Deus. Queridos, a Bíblia fala que ele sobe, as pessoas ficam ao ponto que quando ele some, e aí quando fala que aparece 2 varões de branco, lembra onde? Quando for na casa de Ló, 2 varões também lá, aleluia. E ele fala, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. E assim que vocês estão vendo ele ir, também ele volta. Jesus fala que, na conversa, fala, essa é a promessa que ele nos fez. Que promessa é essa? Fala, é a vida eterna. Nós sabemos no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, eu falaria e não cumpriria. Às vezes nós prometemos, às vezes não é nem porque não queremos, às vezes é por causa da nossa capacidade ou limitação e não conseguimos cumprir com muita coisa que nós falamos ou que nós queremos. Mas a Bíblia fala que o que Deus fala não cai por terra, se Ele falou, Ele vai cumprir. Passa dia, mês, anos, a promessa de Deus, quando Ele quer, no tempo dele, se cumpre. E a Bíblia está falando aqui que Ele vai voltar. Jesus já havia falado no livro de João, capítulo 14, que Ele fala para o discípulo, olha, eu vou e eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, para onde quer que eu estiver, esteja vós também, o lugar já está preparado. Aleluia. Só falta a trombeta tocar. Só falta a trombeta tocar. E a Bíblia fala que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos vamos ter um corpo transformado. Porque tem que ser transformado, porque essa matéria pecaminosa não entra lá. Ou seja, então vamos encontrar com o Senhor nos ares, queridos. E a Bíblia está falando aqui que Jesus subiu e a promessa ficou. Jesus falou que ele ia voltar. Os varões agora estão testificando também. Ele vai voltar, está reforçando a promessa para aquelas pessoas não esquecer. Tu lembra que ele falou lá que ele ia preparar o lugar, mas ele ia voltar. Então estou testificando agora mais uma vez. Ele subiu, mas ele vai voltar de novo. Aleluia. Glória ao Senhor. E agora vamos falar um pouco do Jesus que vai voltar. Do que veio, estava sendo anunciado, do que chegou e agora do que vai voltar. Jesus deixou uma promessa. E essa promessa, querida, é a que nós falamos hoje, que ela venha fortalecendo nossos corações. Porque muitas pessoas vivem como que se Cristo não vai voltar mais. E às vezes não é pessoas de fora, é pessoas cristãs. É nós que estamos aqui dentro, porque o Senhor há quanto tempo passou? Desde o tempo dos meus antepassados, falou que o Senhor estava voltando e não voltou ainda. A cada dia que passa, mais perto está. Aleluia. E as pessoas falam assim, questionou, mas naquele tempo as pessoas estavam se desfazendo dos seus bens, vendendo as suas propriedades, porque eles achavam que Cristo ia voltar naquela hora, ou seja, ele tinha aquilo no coração. E eles nem viram os sinais que nós vemos hoje. Eles já estavam aqui, Jesus vai voltar. Aleluia. Então nós estamos falando o quê? Eu falei que as 3 fases, o dia do encontro. E aí a Bíblia fala que Cristo ele simboliza a igreja como a noiva. Se tem a noiva, tem o noivo. Trazendo para o casamento do nosso aqui no brasileiro, eu falo até de experiência como foi comigo. E aí faz o quê? Que o noivo fica lá no altar primeiro a chegar. O noivo fica lá, esperando. E aí eu tirei algumas reflexões de ilustrações para nós entendermos melhor. E aí eu recordo que nós ficamos lá no altar esperando. E enquanto isso, ainda num dia a noiva fala o quê? Vai ficar lá num preparo. Vai lá passar a sua máquina. Só cuidando da beleza. Vai cuidar do seu cabelo, olha o preparo da noiva. Vai encontrar com o noivo. E aí vai fazer, a gata tem hora que faz aquele pré-wind ainda, né? A noiva capricha. Quer estar deslumbrante. E aí, querido, chega o dia, o momento.
E aí dessa vem o que? Geralmente vem o pai e a mãe segurado ali trazendo. Quando chega perto do noivo, eles param, o noivo vem buscar. E eu fiquei meditando, ou seja, o pai e a mãe simbolizam o Espírito Santo. Que quando Cristo, que Cristo vir buscar, o Espírito fala assim: Senhor, toma aqui a tua noiva. Como uma frase que diz que o mundo está preparando, que o diabo está preparando o mundo, quer dizer, o anticristo está preparando o mundo para o diabo. Ou as coisas estão acontecendo para o surgimento do anticristo. Mas o Espírito está preparando a igreja para o noivo, para Jesus Cristo. Você tem que ele é como falar assim: ó, Senhor, está aqui a tua noiva, eu trouxe até aqui para o Senhor, receba, aleluia. Senhor, toma aqui o noivo, que ele pensa na felicidade que quando vai encontrar com a noiva. Eu me recordo que no dia a menina falou assim: toma aqui esse lenço. Eu falei: para que isso aí? Depois eu entendi, a água desceu. Mas é de alegria, é de felicidade do encontro, queridos. E a Bíblia fala: bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, achar servindo assim como Ele ordenou. E traz uma ilustração que fala que o Senhor, o dono de uma propriedade, ele sai para longe, deixa o servo na incumbência. Ele fala assim: aquele servo, fala assim: meu Senhor vai tardar, e começar a espancar os outros servos, começar a fazer as coisas de qualquer maneira. Quando aquele Senhor voltar, ele vai ter uma grande punição. Mas fala: bem-aventurado o servo que quando aquele Senhor voltar, achar na vigilância, da forma que ele ordenou, querido, vai ter um encontro. Infelizmente, muitos vai ter um encontro para a perdição, mas outro para a salvação. Eu sempre falo: tem pessoas que conhecem a palavra de Deus para a sua salvação, outros conhecem para a sua própria perdição. Haverá um encontro de Cristo com a noiva, e a maioria dos casamentos, que o vestido é branco, mas ele coloca umas vestes espirituais brancas, e por isso que Jesus fala assim: ó, vive uma vida de arrependimento, de renúncia. Não somos perfeitos, mas busca a perfeição, a santidade. Porque qualquer coisa mancha nossas vestes. É como aquelas manchas, aquelas pingas de boa na roupa, colorida, manchou. Tem uma calça lá que eu tive que pintar. E ficou manchada. Estou falando. A calça boa, mas que boa, manchou. Ou seja, eu estou falando de uma mancha que é difícil de sair. Aí eu tive que pintar a calça para não perder, mas para você entender. Que quando fala que Adão e Eva, aparentemente você fala, eles andavam pelados, não, mas eles tinham uma veste espiritual, de forma que um olhava para o outro e via eles vestidos, para não ter uma veste ali espiritual. Mas só que quando ele come, que a visão deles se abre para o lado do pecado, e agora eles veem que estavam sem as vestes, e viram que ambos estavam nu, mas eles já estavam nu antes, mas eles viam a veste. Para você entender como se fala de tipologia de Cristo. Tipologia é coisa que representa, que aponta para Jesus Cristo mesmo lá na fundação do mundo. E aí fala que eles são vestidos com pele de animal. Alguém teve que morrer para vestir o homem e a mulher da sua nudez pecaminosa. Está apontando para um Cristo que século, milênio mais tarde iria morrer numa cruz para que nós pudéssemos ser cobertos uma veste espiritual. E se nós examinarmos nós mesmos, como a Bíblia fala, atenda aí, será como é que está minhas vestes? Tem que ser lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia, Deus! E agora, querido, vamos ver o Cristo que vai ter um encontro, vai buscar com a noiva, se perguntar, todo mundo quer encontrar com Cristo. Uma vez eu me surpreendi, porque eu estava conversando com um colega, eu estava evangelizando ele dava a vida toda que só misericórdia, assim, todo ao oposto da palavra de Deus. Eu falei: se tu morrer agora, tu acha que tu vai para onde? Ele falou: vou para o céu. Todo mundo quer falar, mas tem que ter um preparo. E o princípio de tudo é aceitar o noivo e se fazer noiva e ter um compromisso sério com ele. Porque quando nós temos relacionamento com alguém e às vezes ficamos envolvidos com outros relacionamentos, onde já fica extraconjugal. A mesma coisa são nós, igreja, nós somos compromissados com o noivo que é Cristo. Ele fala que as encontrar com ele agora, que eles vão segurar o lombo, que vai doer um pouquinho. Mas é como diz o varão, né? Vai doer, mas vai curar. E é para todos nós. Todo mundo quer encontrar Cristo.
mas pouco quer fazer a vontade de Cristo. Nós falamos aqui muitas vezes, olha, buscar a santificação, buscar a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E às vezes nós, incluindo todo mundo, de uma forma geral, falamos assim, olha, os que creem estão juntos com suave eco, os irmãos vivam em união. Cristo não veio buscar uma igreja dividida. Cristo veio buscar uma igreja em união. Ele fala, se tu fala que ama a Deus e odeia teu irmão que vê todo dia, tu não vai amar a Deus que nunca viu. Vamos todos para o mesmo lugar, para o mesmo céu. A Bíblia fala de união, desde o princípio. A Bíblia fala que quando o Espírito desceu, estavam todos unidos, unânimes, de um só propósito. Estamos aqui hoje de um só propósito, que é glorificar, exaltar, adorar a Deus, aleluia, orar uns pelos outros. Cristo não vem buscar uma igreja de picuinha, uma igreja que está se dividida, a fulano, a ciclano, não. Jesus falou para o discípulo, olha, com vocês não vão ser assim, e vão conhecer que vocês são meus discípulos, se o quê? Se amardes uns aos outros. Aleluia. É a palavra. Aleluia, Deus. Às vezes chegamos aqui na frente e falamos, temos que pregar a verdade. A verdade não é, mas tem que ser dito. Mas às vezes falamos isso quando é nós que estamos aqui na frente, quando é nós que estamos lá, aí quando a verdade vem, já fazemos bico. Não é mais fácil que estamos aqui? Mas essa é a palavra que Cristo vinha buscar uma igreja. Eu falei, olha, você já viu falar do fruto do Espírito? Eu sempre falo, em João capítulo 15, a seguir vai falar, toda vara em mim que não der fruto será cortada e lançada fora. Mas aquela que dá fruto, vai ser cuidada, regada, podada, para que dê mais fruto. Que fruto é esse? Lá está no singular. Toda vara que não der fruto. Agora vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito está no singular, um só, mas é 9. Aí você vai ver que lá fala de paz, lá fala de amor, lá fala de mansidão, lá fala de domínio próprio. Eu falei o quê? Você tem domínio. Nós não podemos agir como as pessoas vão se comportar, mas você pode escolher como vai agir. Você tem domínio próprio. Estou pregando para mim também. Você tem domínio próprio. Você tem o Espírito de Deus. É mansidão. Já há 2 ensinamentos que Jesus falou. E aprender de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Queridos, devemos rever nossas ações, nossas atitudes. Nós falamos que fazemos parte de um só corpo. Todo mundo aqui é mesmo, mas o corpo é um só, Cristo é o cabeça. Frequentamos o mesmo ambiente, buscamos o mesmo Deus. Então buscai a paz com todos. Para quê? Para o dia do encontro. Aleluia. Como diz o louvor, né? No dia do encontro a igreja virá, será, vai ser tão lindo. E porque é importante nós, queridos, nos preocupar e procurar se preparar, estar na posição para o dia do encontro, porque vale a pena. Porque quando estivermos na glória, sabe, toda lágrima que tu chora aqui, às vezes de tristeza, de perca, de dor, decepções. Quantas vezes tu já chorou nessa vida? Eu tenho 31 anos, se eu for contar quantas vezes eu já chorei, quantas lágrimas derramei, mas a Bíblia fala que lá Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Aleluia. Quantas dores tu já sentiu? Quantos remédios tu já teve que tomar? Quantas vezes tu já teve que ir no hospital? Mas fala que ali não haverá dor, não haverá choro. Quantas partidas nós já vimos nessa vida de pessoas? Mas fala que lá não haverá morte. Aleluia. Vale a pena, queridos, nos esforçarmos aqui, renunciar aqui, arrepender aqui, para que nós podamos estar lá. Dizer, valeu a pena. Aleluia. Mas eu quero falar, querido, que o noivo, ele cuida. Nós somos a igreja. O noivo, ele provê. O noivo, ele zela. Aleluia.